Olá, pacientes, tudo bem? Dando sequência àqueles vídeos explicando tudo sobre tratamentos ortodônticos, tratamentos com alinhadores, a comparação. A gente vai falar tudo para você saber sobre como é o tratamento com alinhadores e principalmente o seu próprio tratamento, para poder entender um pouco mais sobre essa tecnologia, o que está acontecendo, né? E hoje a gente vai falar sobre algo muito básico, para quem é indicado e para quem não é indicado um tratamento com alinhadores. Bom, antes de eu mostrar os casos que eu tenho, eu gostaria de falar que a ortodontia em si, o tratamento ortodôntico, ele nunca é o primeiro, ele é em geral o meio, vou explicar. No início, você tem que tratar as cáries, você tem que fazer canal, você tem que cuidar do básico primeiro, estabelece uma saúde periodontal em manutenção com o seu dentista e depois sim a gente vai ver a questão da indicação ortodôntica, a movimentação dos dentes, abrir espaço para implante, preparar os seus dentes para colocar facetas ou não, manter a naturalidade do seu sorriso, que é o que o tratamento ortodôntico produz. E numa terceira etapa, já não é mais o tratamento ortodôntico, você tem ali o clareamento, a estética, as facetas se coloca ou não, as coroas sobre implante, isso tudo é depois de uma correção estética e funcional, isso é depois que você deixa os dentes alinhados, depois que você deixa a mordida estável, né? Há quem pense, né, plano de saúde pensa assim que tratamento ortodôntico é só estética, isso é mito, não é isso. Tratamento ortodôntico é devolver saúde, estética, função oclusal. A pessoa mastiga o dia inteiro, precisa ter uma mordida saudável, proteção da questão do bruxismo, tem até a articulação temporomandibular recebe influência do tipo de mordida, uma pessoa com mordida cruzada bilateral tem problemas severos. A gente vai mostrar aqui para vocês agora sobre as indicações ortodônticas. Caso clássico de apiamento, quanto de dente torto? Todos os tipos de dentes tortos, desde que o ortodontista saiba trabalhar com essa tecnologia. Se ele não se sente à vontade, ele não está errado, pode ser tratado com fixo também. A grande questão é a indicação. O paciente que não aceita ser tratado com um aparelho colado nos dentes, por questões de idade, por questões de estilo de vida, questões de viagens. Tem pacientes que viajam muito, aí quebra essa peça, ele não pode usar o aparelho fixo. Para pacientes que querem algo mais prático, confortável, então não pode o aparelho fixo? Tá, então agora eu vou atrás não do aparelho Invisalign, eu vou atrás do profissional que domine essa tecnologia, tudo bem? Então eu vou mostrar uns casos aqui, onde você tem um apiamento severo. Vou apertar play no CleanCheck, então como é cada uma desses estágios, cada sequência dessas placas, e você vai na consulta inicial ter essa ideia de como é seu primeiro alinhador e seu último alinhador, e uma expectativa ali de alinhada sobre a questão de tempo, a questão de prazos, a questão de dor, tudo isso é informado na consulta inicial, mas dentro do nosso tema, do nosso vídeo, nós temos ali aquele antes e depois, olha ali, o antes e depois de como é o apiamento, antes e depois de primeiro e último alinhador. Olha só como que o primeiro alinhador coincide com o dente torto, o último alinhador nós temos ele completamente alinhado. E o resultado? O resultado vai depender da disciplina, do quanto o dentista foi assertivo no planejamento, na estratégia adotada e, claro, a marca comercial. Então, se você trabalhar com marcas nacionais, ele não vai ter a mesma previsibilidade para um caso tão complexo como esse. Ele é indicado, por exemplo, para quem colocou as facetas, os implantes, antes de ter colocado o aparelho, colocou a faceta, talvez, não vou julgar a questão do momento, né, por que fez isso, mas ele colocou a faceta. E agora, dá para colocar alinhador? Claro que dá. Nesse caso que a gente mostra aqui, ó, é o primeiro e último alinhador, mostrando o espaço que abriu e aqui o fechamento. Então, em pouquíssimo tempo, pouquíssimos meses nesse caso, a gente teve um alinhamento e o fechamento dos espaços sem colar nada nos dentes e isso preservou o quê? As facetas da paciente. Já nos casos em que o paciente teve uma perda dentária e os dentes entortaram, será que eu posso usar o dispositivo para desentortar os dentes e dar o espaço para que ele seja reabilitado? Então, olha esse caso, onde nós temos sim a abertura dos espaços, eu estou abrindo os espaços por alinhador, olha onde eu vou colocar o implante, exatamente no local onde o paciente perdeu o dente.
Então, nesse caso está programado mais ou menos 1 ano de tratamento, a gente consegue sair de uma situação onde era impossível colocar implante, não tem espaço, e a gente consegue devolver o espaço dos dois lados para a colocação dos implantes. Aí sim, na medida certa, no espaço certo, para ele ter uma qualidade de instalação do implante adequada, ter a coroa do tamanho normal, ter a mordida adequada. E vocês sabem, implante colocou é para sempre, não pode perder. Então tem que ser algo bem feito, algo que você vai usar para almoçar, para jantar, para tomar café da manhã, para conversar, para namorar. Os dentes são muito importantes, não apenas por uma questão estética. Então, faz o tratamento ortodôntico, nesse momento ele entrega para o outro especialista, que é o profissional que vai instalar os implantes e a coroa. E os casos de mordida aberta? Tem que é mordida aberta, então existe essa abertura na região da frente, ele aqui está de mordida fechada, mas acredite, a gente tem uma projeção dos dentes, a gente tem uma interposição lingual, a língua fica passando nessa região. E aí, será que eu posso indicar? Então, de novo, se o paciente rejeita o uso do aparelho fixo, a gente tem a alternativa sim de colocar os alinhadores e vão trocando as placas, nós vamos vendo os resultados. Então esse aqui é a simulação de como são as placas, etapa por etapa, até atingir o objetivo principal do tratamento ortodôntico. E nos casos de classe 3, o que é isso classe 3? É quando você tem um queixo mais para frente do que a parte de cima, chamada maxila, isso dentariamente. Olha aqui, estou mostrando para vocês o primeiro alinhador, que coincide com o dente do paciente. O que é a classe 3? Como que nós vamos corrigir essa mordida? Nós vamos jogar a parte de trás, de baixo para trás e a parte de cima para frente, usando elásticos. Olha aqui a abertura de espaço que vai acontecer, até atingir o objetivo final, que é esse. Então, você sai dessa situação, faz a distalização, faz a mesialização até atingir o que a gente espera quanto ao objetivo meta final. Então, eu vou mostrar o antes e depois, o primeiro e o último alinhador para vocês entenderem. Aqui você tem uma mordida em topo, essa é a mordida indicada. Olhando nesse outro ângulo aqui, ele tem até um pouco de mordida aberta, está quebrando os dentes. Ali sim você tem uma indicação você tem a indicação correta para se ser feito nesse caso, que é o mecânica de classe 3, aqui devolvendo todos os quesitos de uma mordida saudável. E quando a gente tem a mordida cruzada, paciente adulto, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cirurgia? A questão da indicação cirúrgica ou não vai muito mais do profissional do que propriamente do paciente. Qual a experiência que o profissional tem para tratar? Esse caso é um caso que poderia ser tratado com cirurgia sim, poderia ser colocado um disjuntor no céu da boca também, mas eu preferi trabalhar com os alinhadores. Então qual foi a estratégia? Mecânica de elástico, movimentações segmentadas, onde a gente fez sim a expansão da parte superior, a contração da parte inferior, e aí sim a gente consegue devolver para o paciente estabilidade. Vamos mostrar aqui no início para vocês entenderem, mordida bastante cruzada, nunca usou aparelho, e a gente vai fazer o movimento de descruzamento da mordida e restabelecimento da função, da estética e principalmente de uma oclusão muito mais satisfatória do que essa. Eu vou pôr aqui o antes e o depois, que é o primeiro e último alinhador, para vocês entenderem que no final qual é o objetivo deste tratamento. Vai usar elástico? Muito elástico, olha lá, por dentro, tá vendo? Mas pelo menos não tem nada no céu da boca, é só um tratamento feito com alinhadores. E numa chamada classe 2, onde o dente de cima é para frente demais em relação ao de baixo. Então nesse caso aqui, paciente adulto, nunca usou aparelho antes, então a gente vai fazer essa distalização, isto é, vai jogar os dentes de cima para trás de forma sequencial, ao mesmo tempo que de baixo vem para frente. Isso exige mecânica de elásticos, então uso de elásticos prendendo desse dente até desse, né? Entre outras estratégias. Essa foi para mim a mais conservadora, a mais rápida e a mais fácil de usar, embora poderia ter usado outras estratégias. Essa estratégia é a estratégia que eu tenho experiência de ser a mais assertiva e mais conservadora para o paciente. Então, sai dessa posição, vai passando semana após semana, abrindo espaço entre os dentes, a gente avisa isso para o paciente, mostra para o paciente, mas enfim, aceitando o tratamento, as placas chegam e você vai trocando o alinhador a cada 3, 5 ou 7 dias, a depender do planejamento. Vamos conhecer então esses casos mais complexos. E quando o paciente tem tipo tudo, tem o dente torto, tem a mordida cruzada, tem a mordida profunda, tem classe 3, e aí?
Independente do caso, você tem que procurar um ortodontista que te passe confiança, faça uma simulação, que a estratégia seja coerente com o que você quer quanto a prazo, quanto a objetivos. E aí você vai nesse caso aqui, por exemplo, onde você tem um dente muito torto, uma classe 3 e mordida cruzada total, então todos os dentes estavam invertidos, olha esse outro lado aqui. Não era só a questão de dente torto. Você fala, o dente do paciente é torto? Sim, olha como que o dente do paciente é torto. Mas não é só uma questão de dente torto, a gente está falando de vários problemas simultâneos. E aqui sim, eu mostro a correção desses problemas simultâneos. Deixa eu tirar esse grau de dificuldade, porque é óbvio que esse caso é bem complexo, mas perceba que a estratégia do tratamento é conseguir espaços. Como? Eu estou mostrando com os recursos biomecânicos, eu estou mostrando que eu vou usar elásticos nesses botões. Eu não estou dizendo que o caso é simples, eu estou dizendo que a gente vai sair dessa posição, usar as mecânicas de elástico para atingir uma posição mais favorável. Então, a mesma coisa visto dessa posição lateral. Então, a gente vai sair de uma posição muito desfavorável, abrir espaço para os dentes e aí eles vão caminhar até a posição final. Quando você coloca lado a lado o antes e o depois, fica mais fácil entender o objetivo do tratamento ortodôntico. E o paciente pode receber esse projeto no seu celular e passar ali o fim de semana inteirinho olhando qual é o problema e qual é o objetivo. Assim, eu falo bem claramente que CleanCheck é o quê? É um alinhamento da expectativa do que nós temos de o paciente quer uma coisa, está indicado isso daqui. Isso entre o que o paciente quer e o que está indicado está alinhado, pronto, não vai haver decepções. Então aqui a gente fala sobre prazo, esse caso lógico que é um caso com mais de 1 ano de tratamento que a gente tratou e claro que ele não ficou restrito a essa série inicial de alinhadores, ele precisou de mais alinhadores porque é um caso complexo e tudo isso é falado já na avaliação inicial. O importante é que você tenha confiança no profissional, que ele explique adequadamente a estratégia e mostre essa experiência com o uso dos alinhadores. Tudo bem, pessoal? Gostaram dessas indicações? Gostaram desses exemplos? Existem centenas de outros pacientes tratados por mim que não vai dar tempo de mostrar aqui, mas eu queria colocar de forma ilustrativa para que você possa sentir confiança de encontrar na sua região um profissional que lhe dê credibilidade, previsibilidade e conhecimento técnico suficiente para te dar os melhores resultados. Não é o aparelho que conserta os dentes, eu repito, é o profissional que vai utilizar os recursos biomecânicos em favor da previsibilidade. Gostou dessa dica? Conheceu algum tipo de mordida que se assemelhou a você, a algum amigo? Compartilha esse vídeo com ele, clica no joinha, clica em seguir o canal, clica no sininho, faz o pacote de YouTube aí para que a gente possa crescer e mais pessoas venham a ter acesso a essa informação. Tudo bem, pessoal? Fica com Deus. Um abraço.